Agora é hora da gente falar dos salários para recibos verdes. Nesse modelo de contrato a gente tem algumas pequenas diferenças. A primeira delas é que, obviamente, você é um prestador de serviço. E aqui em Portugal, toda vez que alguém compra um produto ou paga por um serviço, é preciso pagar também um imposto chamado IVA. Esse imposto é um imposto em cima do produto e em cima do serviço. O imposto padrão de IVA aqui de Portugal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 23%, que por sinal é um valor bem alto. Mas você pode se preocupar, porque como a gente vai ver durante esse vídeo, se ele é 23% ou 20%, não faz muita diferença para o cálculo do salário líquido. Quando a empresa que você for trabalhar for fazer um depósito na sua conta, pagando a sua parcela mensal de salário, ela vai depositar o valor do salário mais o valor do IVA. Você precisa só tomar um cuidado e ser responsável para guardar esse valor de IVA, porque a sua responsabilidade vai ser repassar esse valor de imposto para o governo de Portugal. Tem um detalhe de quando você precisa fazer o repasse para o governo, para as finanças que a gente fala aqui em Portugal, que é o seguinte: se você ganha por ano menos que 650 mil euros, que eu acho que é o seu caso, você só vai repassar o valor do IVA trimestralmente. Ou seja, você vai receber o valor do seu salário e do IVA de um mês, só que você vai ter que guardar o valor do IVA e a cada 3 meses você vai juntar todos esses valores e aí sim fazer o repasse para as finanças. Além desse primeiro cuidado, que é guardar o valor de IVA para depois fazer o repasse, você tem que também se atentar à data limite do repasse do IVA para as finanças. Você tem que fazer isso até o fim do segundo mês depois do trimestre. Então vamos supor que você recebeu o salário de janeiro, fevereiro, março. Você tem abril, maio até maio para fazer o repasse do IVA para as finanças. Assim como no contrato sem termo, se você trabalhar com recibos verdes, você também precisa se preocupar com o imposto do IRS. Mas diferente, uma diferença brutal dos recibos verdes para o contrato sem termo é que nessa modalidade não interessa se você tem filhos ou não, se você é casado ou não e outra pessoa trabalha. Aquelas perguntas que nós fizemos para o contrato sem termo, elas não valem aqui. Você é um prestador de serviço, então você vai pagar uma taxa fixa de IRS, independente da condição, da situação da sua família. A única coisa que define o valor de IRS que você tem que pagar regularmente é o tipo de serviço que você presta. No nosso caso, todos nós vamos prestar os mesmos tipos de serviço, o serviço da área de tecnologia. E nessa área, o valor de IRS que a gente precisa pagar é 25%, um valor fixo de 25%. Mas tem um pequeno detalhe. Como você é um prestador de serviços, o governo de Portugal entende que você tem gastos. Então, para um modelo simplificado, existem diferentes modelos de recibos verdes aqui, mas no modelo de regime simplificado, o governo vai entender que 30% do seu salário, da sua parcela mensal, são gastos. Então, 70% é realmente o valor que ele vai considerar para aplicar o valor de IRS. Então, resumindo, a gente vai aplicar os 25% de IRS em cima de 70% do seu salário. Se você não viu o último vídeo, volta lá porque eu falei sobre o residente não habitual. A regra do residente não habitual também vale para quem trabalha com recibos verdes. Então, se for o seu caso, você vai ter uma taxa fixa não de 25%, mas de 20%, de novo, aplicado em 70% do seu salário. Você também precisa, assim como no contrato sem termo, pagar a segurança social. Mas existe uma regra aqui em Portugal que te isenta de pagar esse valor pelo primeiro ano de atuação nos recibos verdes. Se você nunca trabalhou antes com recibos verdes, durante o primeiro ano você não precisa pagar a segurança social. Na tela, enquanto eu monto a fórmula, eu vou deixar o valor, vou deixar na fórmula, melhor dizendo, a segurança social, só para você entender que esse valor é considerado na fórmula e depois do primeiro ano ele precisa ser subtraído. Agora vamos fazer como no vídeo de contrato sem termo e vamos calcular um exemplo de salário líquido usando essa fórmula que a gente acabou de definir. Imaginando que você vai receber 32 mil euros por ano bruto,
A gente também tem que considerar que no modelo de recibos verdes não faz sentido pensar em salário, não faz sentido pensar em 13º e 14º. Então a gente vai pegar esse valor anual e dividir em 12 parcelas. É importante você olhar sempre e observar sempre o contrato para ver se não existe nada diferente e a empresa resolva te pagar em 14 parcelas, da mesma forma que o contrato sem termo. Mas o padrão são 12 parcelas. Dividindo então os 32 mil por 12 parcelas, a gente chega no valor de R$ 2.666,66 € mensal. A empresa vai depositar na sua conta esse valor mais 23% de IVA. 23% em cima desse valor dá R$ 613,33 €. Depois disso, você precisa descobrir quanto é 70% do valor bruto, né? Não conta o IVA, do valor bruto do seu salário mensal. E com esse valor, esse 70%, você vai aplicar em cima dele 25% de IRS. Como eu disse, no primeiro ano você vai estar isento de segurança social, então o valor líquido que vai estar na sua conta vai ser R$ 2.813,32 €. Você precisa lembrar que desse valor da sua conta, você não pode mexer, você tem que guardar o valor de IVA, que era R$ 613,33 €. Então, no final dos 3 meses, obviamente, você tem que pegar nesse valor de IVA, R$ 633,33 €, multiplicar por 3, e esse valor você tem que repassar para o governo no fim do trimestre. O que você vai considerar como realmente o seu salário líquido mensal é o valor de R$ 2.199,99 €. Se a gente fizesse um cálculo similar em 12 parcelas, só que para o modelo de contrato sem termo, usando o mesmo salário, a gente chegaria no valor líquido mensal de R$ 1.912 €. Então, sim, existe uma vantagem em trabalhar como recibos verdes, principalmente no primeiro ano aqui de Portugal, porque o ordenado, o salário líquido, é ligeiramente maior. Mas é sempre importante ver todas as cláusulas do contrato, porque, por exemplo, você não vai ter férias. Então, enquanto o modelo de contrato sem termo, a pessoa vai receber alguns valores a mais por mês, isso não vai acontecer com você. Então, você precisa fazer as contas minuciosamente e entender se isso vale a pena para a sua realidade. Eu estou dizendo isso principalmente porque podem existir algumas exceções, eu acho que não é muito comum, mas pode existir exceções de empresas que fazem contratos com recibos verdes, mas tratam o funcionário como se fosse um funcionário de contrato sem termo. Então você receberia sim uma parcela de férias e talvez até um 14º salário, uma 14ª parcela. Então sempre, de novo, entre em contato com a pessoa que te mandou o contrato e tire essas dúvidas na ponta do lápis. Na verdade, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar mais para o fim do guia, onde a gente vai falar sobre o contrato e as dúvidas que você precisa tirar antes de assiná-lo.